Olá, eu sou a professora Célia e nós vamos iniciar a nossa sexta aula de gestão de custos. Na aula de hoje nós vamos ver sobre ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro e margem de segurança, que são itens da análise de custo, volume e lucro, que são ferramentas lá do nosso custeio variável, que é um dos nossos métodos de custeio. Então, o ponto de equilíbrio é o ponto onde os custos totais e as receitas totais se igualam. Ou seja, eu tenho uma quantidade que eu vou precisar produzir e vender para que eu pague todos os meus custos, todas as minhas despesas, porém, eu não vou gerar nenhum centavo de lucro. Então, vão se igualar receitas e despesas. E a partir deste momento, a partir dessas unidades que quitarão todos esses custos e despesas, a geração de lucro começa a acontecer. Aqui é um gráfico adaptado aqui do professor Ribeiro, que nos mostra como esses custos agregados aqui ao nosso ponto de equilíbrio acontece. Eu tenho até uma determinada quantia, eu tenho prejuízo. A partir desse momento, esse prejuízo cessa e a partir deste momento eu consigo gerar lucro. E aí os meus custos fixos, lembrando que são aqueles de capacidade produtiva e não de quantidade produtiva, porque eles não estão alocados a cada um dos produtos aqui, porque eu estou falando de custeio variável e não de custeio por absorção. Então só os custos variáveis e as despesas variáveis serão deduzidas da minha receita ou do meu preço de venda a partir deste momento onde o ponto de equilíbrio acontece. Então o ponto de equilíbrio é eu igualar custos e receitas para começar a gerar lucro. E aí eu chamo a atenção de vocês para nosso material escrito, para que vocês acompanhem. Tudo isso aqui que eu estou dizendo, que está aqui nas nossas aulas, estão também lá do nosso material escrito. Então acompanhe, porque isso será de grande importância para nós. O ponto de equilíbrio contábil, que é o primeiro aqui que nós vamos identificar, ele determina essa quantidade, então, mínima necessária para cobrir todos os custos e despesas. Ele avalia a lucratividade da empresa, porque é a partir deste momento que a empresa começa a gerar lucro, e ele facilita a análise dessa lucratividade. O ponto de equilíbrio vai acontecer de acordo com a capacidade instalada que a empresa tiver. Os custos fixos já estão ali alocados, já estão ali pré-definidos a partir do momento que eu instalo a minha empresa. Então, o ponto de equilíbrio vai acontecer na mesma quantidade, desde que os meus custos fixos e as minhas despesas fixas não se alterem, porque é isso que vai determinar se o meu ponto de equilíbrio vai acontecer ou não. Desde que ela aconteça em maior ou em menor quantidade esses custos, o ponto de equilíbrio também vai se alterar. Nós temos uma fórmula aqui que nos dá o ponto de equilíbrio contábil, que é custos fixos de despesas fixas, que são capacidade produtiva, dividido pela margem de contribuição unitária, que é aquilo que nós calculamos no custeio variável e não no absorção. Então aqui tem as referências, para vocês entenderem o que é cada um dos itens da fórmula. Aqui um exemplo que eu acho que é mais prático para nós entendermos como é o processo que se dá esse cálculo. Aqui essa empresa, ela vende 400 unidades por mês, os custos fixos de despesas fixas estão mensais de R$ 1.500 aqui, o preço de venda é de R$ 10 por unidade, o custo variável de 4, despesas variáveis que é aqueles relacionados à quantidade que foi vendida por unidade, o capital que os sócios investiram para a abertura da empresa e sobre esse capital eles querem ter no mínimo 2% ao mês de lucro. Então se eles não tiverem isso, eles não conseguem aí aquele custo de oportunidade que é ter ou não opções aí de investimento. E a depreciação das máquinas de R$ 200 ao mês aqui também, que é a quantia que as máquinas e os equipamentos perdem durante o processo de produção aí por ineficiência. A resolução, nós começamos então, se a nossa fórmula é custos fixos, despesas fixas, dividido pela margem unitária, eu preciso primeiro calcular a margem. Então a margem é o preço de venda, que era de R$ 10, menos os custos variáveis e despesas variáveis. Então eu tenho uma margem unitária de R$ 5. O nosso ponto de equilíbrio será esse custo fixo de 1.000
mais essa despesa fixa de R$500 dividido pelo 5, que é a nossa margem. Então, nós temos que o ponto de equilíbrio contábil é de 300 unidades. Se essa empresa não produzir e vender 300 unidades mês, ela não consegue pagar todos os seus custos, todas as suas despesas e ela não gerará lucro. Se ela vender 299, ela já terá prejuízo porque ela não conseguiu atingir este ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio econômico, ele é a quantidade mínima exigida, não somente para quitar os custos e despesas, mas também para obter aquele lucro desejado, que era de 2% ao mês, que era sobre o capital investido pelos sócios. Então, aqui nós temos custos fixos e despesas fixas mais o lucro, dividido pela mesma margem. Então, diante daquele mesmo exemplo que nós fizemos ali do ponto de equilíbrio contábil, o econômico vai ser a mesma margem, que eu trouxe aqui novamente a resolução para vocês, e o ponto de equilíbrio, que é custos mais despesas, mais lucro, que é 1.500 e 400, e dividido pelos R$5, que era a nossa margem. E aqui nós temos que é 380 unidades. Então, 300 unidades quita todos os custos. A partir desse 301, começa a geração de lucro, que no caso aqui é 80 unidades. Então, como que eu sei que essas 80 unidades vai gerar aquele lucro de R$400 que era o desejado? Se eu pegar essas 80 unidades e multiplicar pelos R$5 de margem de contribuição, eu vou obter esses R$400 de lucro. Então, a cada unidade vendida acima da margem do ponto de equilíbrio contábil, nós vamos ter uma margem de contribuição de lucro a cada uma dessas unidades geradas acima do ponto de equilíbrio contábil que nós fizemos lá de 300. O ponto de equilíbrio financeiro, ele é a quantidade mínima exigida para que a empresa pague todos os custos e despesas desembolsáveis. Dentro da empresa existem algumas despesas, alguns custos que não são desembolsáveis, eu não preciso ter dinheiro em caixa. E uma delas é a depreciação. A depreciação é o custo ou a despesa, dependendo de onde o equipamento está sendo utilizado na empresa. Eu tenho essa depreciação, quer dizer, esse valor contábil que os bens perdem. Eu preciso calcular isso como despesa ou como custo, eu vou deduzir da minha receita, porém não é um boleto bancário que eu vá pagar, então eu não preciso ter dinheiro. Porém, eu preciso também quitar durante as minhas vendas esse custo, porque senão isso já vai me gerar prejuízo. Então a fórmula é custos fixos de despesas fixas, agora menos a depreciação dividido pela mesma margem. A resolução, voltando aqui à nossa margem de R$5, e o ponto de equilíbrio financeiro, agora do custos e despesas fixas, eu tiro os R$200, que é a minha depreciação. E aqui eu chamo a atenção de vocês que agora, lembra que o ponto de equilíbrio contábil era de 300 unidades. O financeiro é de 260 unidades, são 40 unidades a menos do que o nosso ponto de equilíbrio lá contábil que nós calculamos. Então, o que vai acontecer aqui? Se a empresa trabalhar com ponto de equilíbrio financeiro, ela já vai ter prejuízo de R$200, porque isso vai ser deduzido de qualquer forma da nossa margem lá de lucratividade que a empresa teria. Então, ela pode, em termos de curto prazo, trabalhar com esse ponto de equilíbrio financeiro para saber esse mínimo desembolsável. Porém, chama atenção de que se ela não tiver 300 unidades, ela começa a ter prejuízo e se ela quiser mesmo ter aquele lucro de 2% ao mês sobre o capital investido, ela tem que produzir as 380. Então, sempre, o ponto de equilíbrio contábil é o nosso parâmetro. Se eu quero lucro, eu tenho que produzir mais, que é o econômico. E se eu não tenho tanto dinheiro assim no momento, as minhas vendas não estão tão boas, eu faço o meu ponto de equilíbrio financeiro, que vai me dar esse parâmetro aí de comparação. E aí eu tenho a margem de segurança, só para a gente finalizar a nossa aula. A margem de segurança é a quantidade de unidades além do ponto de equilíbrio que a empresa produz e que ela gera lucro. A quantidade vendida, se vocês lembram, era 400 unidades mensais. Então eu tenho as 400 unidades mensais
menos o ponto de equilíbrio que era de 300, então ela já vende nesse momento 100 unidades além do ponto de equilíbrio. Então ela já está conseguindo neste momento R$500. Então ela já supre a necessidade do lucro lá desejado pelos investidores e ela consegue, no caso, R$500. Então a margem de segurança é as unidades vendidas acima do ponto de equilíbrio contábil que gera lucro. Então se a empresa não tiver margem de segurança, ela não tem lucro, nem o esperado e nem qualquer lucro que ela possa ter durante o processo. Então aqui algumas referências, eu espero que esses conceitos de ponto de equilíbrio possam ser úteis durante o gerenciamento de custos, porque eles são importantes para saber qual é a minha capacidade e até onde eu posso chegar de acordo com o lucro desejado. Muito obrigada e eu aguardo vocês na próxima aula.